Fala gente, beleza? Victor Viana aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer um review extremamente honesto desse notebook aqui, que ele é o Asus VivoBook 15 modelo X1502. Esse notebook ele tenta aliar performance e custo-benefício, então a Asus tenta te entregar uma máquina com uma performance legal, mas com também, obviamente, um preço bem interessante. Esse modelo ele vem equipado com processador Intel de 12ª geração e ele foi lançado em 2023. Bom, se você quiser ver os preços atualizados desse notebook, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esquece de dar aquela força, não custa nada deixar o teu like e se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar agora a análise detalhada. Primeiro ponto, para quem é o Asus VivoBook 15? Esse notebook ele é um notebook voltado à produtividade e para quem vai fazer uso de básico a intermediário no dia a dia. Ele é um notebook que ele tá talvez um pouquinho acima dos notebooks de entrada e ele traz algumas coisas interessantes aqui que eu vou te mostrar no detalhe aqui nesse vídeo. Essa máquina, eu acho que ela é boa no geral para estudantes, né, seja de escola, pós-graduação, faculdade, qualquer tipo de estudante. Eu acho que ela é uma máquina que se encaixa muito bem. Ela é uma máquina muito boa para profissionais liberais, dentista, advogado, contador, enfim, eu acho que também se encaixa bem nesse tipo de uso. E usuários que vão fazer uso geral de produtividade, tipo Word, Excel, PowerPoint, planilha, apresentações, que vão fazer uso de Chrome, né, ou de outro navegador para fazer navegação geral de internet, para assistir vídeos, enfim, para fazer esse tipo de atividades mais corriqueiras no notebook. Bom, agora vamos lá. Para quem que eu acho que ou não se encaixa, que eu não indico, ou que eu indico com ressalvas esse notebook, tá? Primeiro, usuários que precisam ou que pretendem ter um notebook para jogar jogo exigente, pesado, não indico o Asus VivoBook 15. Por quê? Porque ele não tem placa de vídeo dedicada, a placa dele é integrada ao processador. Então, embora ele consiga rodar uns jogos mais leves, mas esse notebook ele foi pensado e focado em produtividade. Então, ele não é um notebook que é indicado para quem vai realmente pensar em jogos mais exigentes, tá? Segundo ponto, quem vai trabalhar com engenharia, arquitetura, ou quem vai mexer com softwares 3D. Não é que esse notebook não vai abrir os programas. Ele pode até abrir os programas, ele pode até rodar alguns programas de 3D, sim. A questão é que por ele não ter uma placa de vídeo dedicada, pode ser que em algum tipo de situação, né, se você precisar de uma configuração mais exigente para mexer com 3D ou atividade gráfica, pode ser que esse notebook aqui peça arrego, tá? Então, mais uma vez, para engenharia e arquitetura ou a parte de produção 3D, toma muito cuidado antes de comprar esse notebook, beleza? E o terceiro tipo de público que eu indico com ressalvas é para quem pretende fazer edição de vídeos ou de fotos. Porque para edição de vídeos, dependendo do vídeo, a configuração dele também não é tão forte. Então ele não vem com muita memória RAM, ele também não tem uma placa de vídeo dedicada que ajuda na produção de vídeos, na edição de vídeos, tá? Então, para alguns tipos de vídeos, pode ser que essa máquina aqui não seja a mais indicada, principalmente se você for trabalhar com 4K, com vídeos com muito efeito, muitas camadas e coisas do tipo, tá bom? Para vídeos leves, até Full HD, vídeos de rede social rápida, tipo TikTok, CapCut, esse tipo de edição mais leve, eu acho que esse notebook aqui tanca. Mas, mais uma vez, toma cuidado caso você queira realmente mexer com uma coisa mais séria, mais profissional, relacionada à edição de vídeos, beleza? Então, para fechar, era isso que eu queria falar, para quem que eu indico, para quem que eu não indico, e agora vamos para a próxima seção. Vamos falar agora de design e construção. O VivoBook 15, ele é um notebook que tem um design bonito, ele é prata, né? A cor prata dele é uma cor que imita aquela cor natural do alumínio, é uma cor bonita, que atrás é um plástico, não é tão prata assim, mas enfim, também é bonito, tá? E eu particularmente até que gosto, eu achei bonito o design do Asus VivoBook de uma forma geral, tá? A tampa frontal dele, que é essa aqui que eu tô te mostrando, ela é uma tampa totalmente em plástico. Na verdade, toda a carcaça do VivoBook ela é em plástico, que é algo relativamente comum, né, para essa faixa de preço aqui que ele se encontra. Se você tentar fazer assim um movimento de entortar a carcaça dele, você vai sentir
que ele dá uma leve envergada. Isso é relativamente comum para notebooks que têm a carcaça de plástico, né? O plástico ele não é tão rígido, porém não é nada que incomode tanto. Uma coisa legal nele é que ele abre a tela 180 graus, né? Então, ó, você consegue usar ele em ângulos meio diferentes. Se você tiver, por exemplo, no sofá, quiser usar ele no colo, você pode descer a tela dele total. Isso é bem legal, não são todos os notebooks dessa categoria que vem com essa tela em 180 graus. A parte aqui de dobradiças, eu particularmente gostei. Eu acho que as dobradiças aqui são reforçadas. Você vê que é uma dobradiça meio que única, que quase que pega do início ao fim. Então, ó, ele abre a tela aqui muito bem, né? Nada a reclamar nesse sentido. Ele é um notebook que você não consegue abrir ele com uma mão só, como praticamente todos os notebooks dessa categoria, né? Dessa faixa de preço e com a carcaça em plástico. Não é tão comum que ele abra com a mão só. Para muitas pessoas isso não influencia em nada, mas enfim, só te mostrando esse ponto aqui, porque é um indicativo de qualidade de construção. Normalmente quando o notebook abre com uma mão, às vezes indica uma qualidade de construção melhor, mas no caso dele aqui, como por ser todo em plástico, a gente também não estava esperando muita coisa. As bordas da tela dele são bordas ok, né? São bordas que não são tão finas, não é aquele notebook que praticamente não tem borda, mas que também não são bordas muito grandes. Então eu gostei, acho que não enfeia, deixa a tela bem legal, enfim. Achei que as bordas são ok. A webcam dele tem proteção de privacidade, ó, então você consegue fechar, quando você fecha aparece aqui uma bolinha vermelha mostrando que a webcam está protegida. Então isso é legal, nem todo notebook também tá vindo com isso. Em relação a peso, ele é um notebook relativamente leve, ó, e é relativamente fino também, não é um notebook que vai decepcionar na questão de portabilidade. Ele pesa em torno de 1,7 kg, então é um notebook super tranquilo para tu levar na mochila, na bolsa. Não vai atrapalhar em absolutamente nada, realmente bastante portátil. Aqui na tampa superior, ele é todo liso, tá? O plástico dele, o acabamento desse plástico aqui, ele é completamente liso. Para muita gente isso pode ser ruim, mas aqui atrás, embaixo, ele é mais rugoso, tá? Então quando você pega aqui o notebook, você vai obviamente pegar um dedo aqui em cima, mas aí o resto da sua mão vem aqui embaixo e aqui como tem mais grip, ele acaba não escorregando, tá? Então eu não achei que essa questão do plástico ser liso acaba atrapalhando tanto assim. Na tampa frontal você basicamente vai ter o logo aqui, ASUS VivoBook, e atrás você vai ter uma saída de ar vantajosa aqui, bem avantajada, né? Muito bom para dissipar calor. Vai ter o pezinho aqui em cima, a borrachinha para suporte e mais pezinhos aqui embaixo. Bom, para finalizar essa parte de design, eu gostei do design do VivoBook 15, é um design ok, bonito. Essa cor me agrada muito, né? A cor que imita a cor natural do alumínio. E é um notebook legal, bonito, que você consegue usar em qualquer local e que não vai fazer feio, tá? Não é extravagante, não tem muito frufru, não é um notebook assim com design diferentão, mas o design dele, pra mim, me agrada muito e, enfim, eu acho que você pode utilizar em qualquer situação, seja trabalho, seja estudo, na frente de um cliente, coisa do tipo. Bom, agora vamos falar de configuração e expansibilidade. O VivoBook X1502, que é esse modelo aqui, ele é vendido no Brasil em duas configurações principais, uma com i3 e 31220p e a outra com i5, que é o i5 12450H. Esse aqui que eu tô te fazendo esse review, ele tem processador i5 12450H, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e tem o Windows 11. A placa de vídeo dele integrada é a Intel Graphics Xe, que é uma placa boa, né, relativamente boa, obviamente dentro das limitações de uma placa integrada. Porém, essa placa Xe, ela só vem no modelo i5 quando ele tem Dual Channel. Então ele tem que vir com 2 módulos de memória em Dual Channel para funcionar o Graphics Xe. Se for o modelo i3, ele obrigatoriamente vai vir com a placa Intel Graphics UHD, que é uma placa um pouco mais fraca, porém que é suficiente para uso do dia a dia. Já a tela é Full HD 15 polegadas com tecnologia IPS. E agora vamos falar de memória. Essa memória de 8 GB que vem nele, ela vem em 2 módulos. Um módulo já é soldado à placa-mãe de 4 GB, e aí vem um módulo extra de mais 4 GB. Então se você quiser fazer upgrade, tá, você vai ter que tirar esse módulo adicional de 4 e adicionar um módulo maior. A ASUS diz que oficialmente esse notebook só suporta até 12 GB, ou seja, você tiraria esse pente de 4, colocaria um de 8, como já tem 4 soldado, ficaria 12 GB. Mas eu tenho quase certeza que esse notebook suporta mais, tá?
Eu acho que se você colocar um módulo de 16 GB mais um de 4 para fechar os 20 GB, eu acredito que funcione, porque esse processador não tem limitação, só até 12 GB de memória, pelo menos quando você olha no site da Intel. Mas eu não testei. Então, se alguém que tem esse notebook já testou colocar um módulo adicional de 16 GB, deixa aqui nos comentários se chegou nos 20 GB tranquilo e se funcionou, tá? Oficialmente a ASUS diz que é 12, mas aí a gente precisa ainda da confirmação de algum usuário que fez esse upgrade, se ele acaba conseguindo chegar nos 20. Já o SSD dele é um SSD NVMe PCI Express 2280. 2280 é o tamanho, é daquele SSD mais compridinho, tá? Só que tem um detalhe, esse SSD ele só vem num único slot. Então, por exemplo, se você quiser fazer upgrade, aqui no meu caso, se eu quiser fazer upgrade nesse notebook de SSD, eu tenho que tirar o SSD que veio nele e adicionar um SSD maior. Então, ele não tem um módulo de SSD adicional, só vem com um módulo. Então, vamos lá, para fechar a questão de expansibilidade, eu acho que a expansibilidade dessa máquina, ela é média. Ela não é ruim total, porque pelo menos você tem alguma opção de expansibilidade de memória e de SSD, mas ela não é também tão maravilhosa porque você não tem dois módulos adicionais de memória para fazer upgrade e nem você tem pelo menos um módulo adicional de SSD para você manter um e adicionar outro, né? Você tem que trocar o SSD e a memória você tem 4 GB soldados, então você acaba ficando preso sempre em fazer upgrade só em um módulo e o outro você não pode fazer upgrade, ou seja, você não tem como deixar dois módulos iguais se você quiser fazer upgrade de memória. A única forma é se você deixar 4 e 4, mas se você quiser colocar mais 8, por exemplo, vai ficar 8 e 4. Então, por isso que eu não vou dar a nota máxima assim, no meu quesito em termos de expansibilidade. Eu acho que poderia ser um pouco melhor, mas ainda assim é uma expansibilidade boa, porque dificilmente essa memória de 12 GB, caso você vá para 12, vai te deixar no gargalo, né? E se você quiser mais armazenamento, você pode tirar esse SSD e colocar, por exemplo, um SSD de 1 TB. Agora vamos falar de portas e conectividade. Do lado esquerdo do VivoBook 15, a gente tem uma porta USB-A, que é o padrão USB mais antigo, né? E eu acho que essa porta aqui é uma porta USB 2.0, que também é um protocolo um pouco mais antigo. Do lado direito, você vai ter a porta de energia, né, para você colocar a fonte de energia para carregar o notebook, né, colocar na tomada. Você vai ter uma porta HDMI do lado dela. Você vai ter duas portas USB-A, e eu acho que essas duas portas USB-A aqui já são no modelo 3.2, tá? Que esse notebook ele tem duas portas USB-A 3.2 e ele tem uma porta 2.0. Mas eu não sei qual é qual. Eu acredito que essas duas são 3.2 e a outra é 2.0, tá bom? Do lado dessas portas USB-A você tem uma porta USB-C e do lado você tem uma porta combo para você usar fone e microfone ao mesmo tempo. Então basicamente é isso. Você só tem uma porta do lado esquerdo, USB-A, e o restante das portas vão estar todas do lado direito do notebook, beleza? O que é que eu tenho para falar sobre portas? Dois pontos aqui. Primeiro ponto é, essa porta USB-C, ela nem suporta passar imagem para monitor externo e ela nem suporta carregamento. Então essa porta USB-C, ela é única e exclusivamente para dados. Só se tu tiver um pendrive, um HD externo USB-C e colocar, ela vai passar os dados, tá? Vai transferir dados. Então esse é um ponto que eu considero que não é tão legal assim. Por quê? Porque tem outros notebooks dessa faixa de preço que concorrem com o VivoBook que já estão trazendo a porta USB-C, passando imagem e carregando. Por exemplo, o Galaxy Book 2 da Samsung, ou o Ace Aspire 3, que é um notebook super de entrada, ou até o Ace Aspire 5, são notebooks que já trazem essa tecnologia. Então talvez fosse melhor caso a ASUS tivesse colocado essa porta USB-C com suporte a esses protocolos, beleza? Então esse é um ponto de atenção. Segundo ponto de atenção é que eu achei pouca quantidade de porta USB-C, só uma, né? E muita quantidade de porta USB-A, 3. A gente sabe que o padrão USB-A, ele tá meio que caindo em desuso, né? A gente está partindo para tudo USB-C. Então ter muita porta USB-A, a meu ver, não faz tanto sentido, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, agora em 2024. Então é outro ponto de atenção também. E o terceiro ponto de atenção é que faltou, a meu ver, uma entrada para cartão, seja micro SD ou cartão SD. Então, para finalizar, eu acho que a parte de conectividade desse notebook aqui, ela não é ruim. Você tem bastante porta, tem porta HDMI, tem todas as portas, a maioria das portas que você iria precisar,
mas ela não é perfeita porque, como eu te falei, falta esses protocolos na porta USB-C e falta também, isso é uma opinião pessoal, eu gosto de ter entrada para cartão, seja SD ou seja micro SD, e aqui nesse notebook faltou também. E agora vamos falar em relação à segurança e acesso, tá? Esse notebook aqui, ele não tem biometria, então você não consegue desbloquear ele com impressão digital, e a câmera dele também não tem reconhecimento facial. Então, para desbloquear o VivoBook, você vai ter que obrigatoriamente usar a velha e conhecida senha. E agora vamos falar da tela, tá? Tela do VivoBook é Full HD, 15 polegadas e tem tecnologia IPS, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se movimenta, independente do ângulo que você está olhando para a tela, ela não vai ficar distorcida. É uma tela ok, é uma tela melhor que a maioria das telas de notebooks dessa categoria. Tem muito notebook da categoria do VivoBook que ainda está usando tela TN, que é o pior painel possível, né? E o fato dessa tela já ser uma tela IPS é uma coisa legal, é um ponto ok que a Asus trouxe e que a gente precisa realmente tirar o chapéu. Vai ser uma tela perfeita? Não vai, caso você tenha tido a oportunidade de testar telas de notebooks mais caros. Mas dentro da categoria dele, é uma das melhores telas que eu testei. Talvez fiquei no top 3 junto com o Galaxy Book 2 e com talvez o Dell Inspiron 3520. As outras telas de outros notebooks dessa categoria, tem muita tela que ainda tem, como eu te falei, o painel TN, que deixa a tela com as cores muito lavadas e com um ângulo de visão ruim. Essa tela, ela tem 250 nits de brilho, que é um brilho ok para tu usar num ambiente interno, tipo no escritório, mas se tu for para um ambiente externo que pegue muito sol, tu talvez vai sentir um pouco de dificuldade. E, enfim, basicamente é isso. É uma tela que eu gostei, é uma tela boa comparada às telas dos outros notebooks dessa categoria. Já vem com tecnologia IPS, que é um ponto positivo, tá? Então é uma tela que para o usuário básico, para o usuário médio padrão de dia a dia, ela vai atender sem maiores problemas. Agora vamos falar de áudio e webcam. A webcam do VivoBook 15 é uma webcam 720 pixels HD. Ela é uma webcam para quebrar o galho, tá? Para você fazer reunião no dia a dia, para você fazer videochamada e coisas do tipo. Ela não vai ter uma resolução e uma qualidade de imagem absurdamente boa, mas se você tiver um ambiente bem iluminado, ela vai quebrar o galho, ela vai te atender tranquilamente. Porém, se você quer gravar conteúdo, fazer streaming, fazer coisas que exigem uma qualidade de imagem melhor, certamente você vai ter que comprar uma webcam externa, tá? Já em termos de alto-falante, os alto-falantes do VivoBook 15 me surpreenderam muito positivamente. Pra te ser sincero, eu não estava esperando uma qualidade tão boa no notebook desse valor, dessa faixa de preço. Esses alto-falantes, eles são da brand, da marca Sonic Master, né? Que é uma marca que a Asus criou. E essa marca, aparentemente, eles colocaram uma galera que é bem, como é que eu vou te falar, expert nessa parte de áudio, porque eles realmente levam bem a sério essa questão de colocar alto-falantes de qualidade, né, nos notebooks da Asus. E realmente, cara, eu me surpreendi. Eu acho que esses alto-falantezinhos aqui são muito bons, entregam uma qualidade razoavelmente boa, né, tem graves, médios e agudos ok, bem equilibrados, né? E o volume deles também é muito bom. Então são alto-falantes que eu realmente até tomei um susto, que eu não estava esperando uma qualidade tão boa num notebook dessa categoria. Eu vou colocar agora um exemplo de música no volume máximo para você ter uma noção de como é que é a qualidade aqui desses alto-falantes. Assim, claro que não dá pra você substituir, né, uma caixinha JBL da vida numa festa por esse notebook. Óbvio que não dá. Mas, se você quiser assistir um filme, um Netflix da vida e tal, num escritório, num quarto, alguma coisa assim, usando os alto-falantes, ele tem um volume bem bom, tá? Ou se você quiser até ouvir uma músicazinha assim, né, usando os alto-falantes ao invés de fones, vai ter uma qualidade legal. Então esse ponto me surpreendeu muito positivamente. Agora vamos falar de teclado e touchpad. O teclado do VivoBook 15 é padrão brasileiro, já tem cedilha.
Ele tem o tecladinho numérico dedicado do lado direito, né? A maioria dos notebooks de 15 polegadas já vão ter, né, esse tecladinho aqui dedicado, porque acaba tendo mais espaço. Esse teclado ele não é retroiluminado e ele tem uma digitação, um feedback tátil muito bom. Me surpreendeu também bem positivamente. Eu não estava esperando um tecladinho tão bom, mais uma vez, nessa categoria. É um teclado que realmente, dessa faixa de preço, é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de testar até hoje. Então é um teclado que você não vai ter, talvez, dificuldade de digitar nele de uma forma fluida, certo? É um teclado com as teclas pretas, estilo chiclete, e o contraste dele é bom porque a parte do background do teclado é da mesma cor do notebook, né? Então fica um contraste legal, dá para você enxergar bem as letras. Já em relação ao touchpad, eu não gostei muito, eu acho que ele é pequeno, é um touchpad de plástico, tá? E é um touchpad que, assim, o feedback tátil dele não me agradou tanto. Quebra o galho, se você não tiver um mouse externo para utilizar num determinado momento, sim, vai quebrar o galho. Porém, eu acho que o touchpad não é essas mil maravilhas todas. Então, eu acho que a melhor experiência desse notebook muito provavelmente vai ser você utilizando ele com um mouse externo. Agora vamos falar de performance, tá? Esse processador que equipa aqui o VivoBook 15 é um Intel i5 12450H. Esse processador ele é muito bom, é um processador muito performático, que bate aí na casa de 17 mil pontos no CPU Benchmark, que é um site que faz testes de processadores. Essa pontuação é uma pontuação muito boa. Para você ter ideia, esse processador ele equipa alguns notebooks gamers, né, do mercado, para você ter uma ideia de como ele é forte. E assim, vai resolver tranquilamente tudo que tu precisar de tarefa de dia a dia, de produtividade, planilha, de Excel, enfim, tudo que exigir de processador, ele vai atender com o pé nas costas. Então você não vai ter gargalo nenhum jamais com esse processador nesse notebook. Aí assim, sobre jogos, é o que eu te falei lá no início do vídeo. Esse notebook ele não vai tancar jogos mais recentes, né? Tipo Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, esses jogos assim muito pesados, mais recentes, não vai ser tão legal você testar nesse notebook, porque dificilmente ele vai rodar que preste, tá? Mas alguns jogos mais antigos, ou jogos que não exigem assim uma parte gráfica tão pesada, ele vai conseguir rodar, ele tanca bem ainda com a combinação de um processador bom, uma memória suficiente e a placa de vídeo integrada, né, que é a Intel Graphics Xe. Então eu vou te mostrar aqui alguns jogos que ele roda, né? A maioria desses jogos vão rodar no médio ou no baixo, com os gráficos no médio ou no baixo. Não espere nada muito exigente desse notebook, mas eu só quero te mostrar que para alguns jogos ele ainda quebra um galho. Bom, vamos lá. O primeiro jogo que eu estou testando aqui é o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, que é um jogo de 2015 e eu coloquei os gráficos dele mais ou menos no médio, tá? E ele tá batendo aqui na casa de 40 FPS. É um FPS jogável, tá? Você pode ver, ó, que ele não trava. Não tá dando pra ver tão bem porque tá à noite no jogo, né? Então tá escuro. Mas tá fluindo legal, ó. Tá fluindo muito bem. Deixa eu ir aqui para um local mais claro no jogo para você dar uma olhada. Ó. Então tá super jogável aqui. O Metal Gear Solid 5, super jogável, né? Em torno aí de 38 a 40 FPS, utilizando em torno de 38 a 40 FPS, utilizando os gráficos aí mais ou menos no médio. Bom, agora vamos testar outro jogo que todo mundo sempre pergunta se roda ou não roda, que é o The Sims 4, tá? Então, ó, roda tranquilo aqui o The Sims 4, ó, tá vendo? Ele bate em torno de 60 FPS, 50 e poucos FPS, então fica super jogável, tá? Lembrando que eu coloquei as configurações aqui dele no médio, tá? Se for pro baixo até pega mais FPS, se for pro alto ele baixa um pouquinho um FPS. Eu acho que no médio é o ideal, porque vai bater na casa de 60 FPS, que é normalmente aí o valor que todo mundo quer chegar a bater em qualquer jogo, né? 60 FPS para ficar realmente redondinho. Então sim, The Sims 4 roda tranquilo, com o pé nas costas, sem maiores problemas no Asus VivoBook 15. Já outro jogo que todo mundo sempre pergunta se roda ou não roda, GTA V. Roda sim, tá? Os gráficos aqui do GTA V eu coloquei no médio e tem um ponto importante, tá? Eu não coloquei na resolução Full HD, eu coloquei na resolução HD. Porque se eu colocar na Full HD, ele cai um pouco o FPS, fica na casa de 30 FPS. Na resolução HD, ele bate aí, tá batendo aqui em torno de 50 FPS, alguma coisa do tipo.
Dá pra jogar, super jogável, ó, como você pode ver, ó. Tô correndo de boa aqui, ó. Vou botar a arma aqui e dar uns tiros pra você ver aqui, ó. Ó, funciona tranquilo, tá? Roda de boa, dá pra você fazer uma jogatina de GTA V sem medo de ser feliz, beleza? Então, GTA V rodando super de boa aqui no Intel i5 12450H, tá? Já, apenas na placa integrada, beleza? Então, GTA V aprovado também. Bom, para finalizar a parte de performance, Asus VivoBook 15 ele surpreende muito positivamente. Ele tem um processador bom, ele vem com a quantidade de memória ok para o dia a dia. A placa de vídeo integrada, pelo menos desse modelo i5, é uma placa boa, que é a Intel Iris Xe. Então, pro preço que ele se encontra, eu acho que ele tem realmente uma performance bem interessante e não vai te deixar a desejar na maioria das atividades do dia a dia. Inclusive, dá até, como você vê, para arriscar um joguinho de vez em quando. Bom, agora vamos falar de temperatura e ventilação. Em relação à ventilação, esse é um notebook bem silencioso, tá? No dia a dia você praticamente não vai ouvir as ventoinhas dele. Quando você exige mais dele, quando você exige mais em jogos ou quando você está fazendo alguma atividade pesada, as ventoinhas elas vão obviamente ser acionadas e você vai ouvir elas, mas assim, mesmo assim não é nada que incomode. Então eu considero o VivoBook um notebook extremamente silencioso. Em relação à temperatura, eu também me surpreendi, esse é um notebook relativamente frio, tá? Ele vai funcionar no dia a dia normalmente aí em torno de 30 a 33 graus, alguma coisa assim. E quando você exige dele, ó, como você pode ver aqui, agora eu estou rodando aqui GTA, né, que está exigindo do hardware do notebook. E ó, quando eu testo aqui nessa parte do teclado, que é onde fica mais quente, ele está batendo, ó, 33 graus, 34 graus, às vezes ele chega a 37, assim, muito raramente ele chega a 40 graus. Então é um notebook realmente muito frio e ele tem uma dissipação de calor muito boa. Então realmente essa parte de ventilação e dissipação de calor, eu acho que a Asus está de parabéns. Bom, agora falando de autonomia de bateria, 2 a 3 horas. Se você estiver jogando, se você estiver assistindo filme, né, estiver usando muita tela no brilho máximo, por exemplo, se você estiver assistindo um Netflix da vida, um vídeo no YouTube e a tela estiver no brilho máximo, vai durar 1h30 a 2 horas, no máximo, beleza? Se você estiver fazendo produtividade, usando Chrome, navegação, coisa do tipo, ela vai durar 2h30, talvez chegue a 3 horas. E só, beleza? Não é a melhor autonomia do mundo, é uma autonomia relativamente baixa, porém está dentro da média da categoria. Então nessa categoria aqui de notebook, nesse preço que ele custa, dificilmente você vai achar uma autonomia de bateria muito melhor. Então vamos lá, pontos fortes do Asus VivoBook 15 modelo X1502. Tela razoavelmente boa, né? Já com tecnologia IPS, que é algo que não é ainda 100% comum em notebooks desse preço, dessa categoria dele. Teclado bom, com uma boa digitação, bom feedback tátil. O fato da tela abrir num ângulo de 180 graus também é algo que eu gostei bastante. A parte de ventilação e de temperatura é também um ponto forte desse notebook. Os alto-falantes são muito bons e também o fato da webcam ter esse protetor de privacidade é um ponto também que eu achei bem interessante. E também eu não poderia deixar de falar, certamente, do processador dele, que é um processador muito forte, e do conjunto da configuração, que é uma configuração boa. Agora vamos falar dos pontos fracos, tá? Carcaça toda em plástico é um ponto fraco, porque a qualidade, a durabilidade, a gente sabe que não vai ser assim o melhor dos mundos, né? Eu acho que poderia ter pelo menos a tampa frontal ou alguma coisa assim em alumínio. Não precisava ser a carcaça inteira em plástico. Segundo ponto é o USB-C. Não passa imagem nem carrega, é um USB-C só para dados, também é um ponto fraco. O touchpad eu não gostei, achei pequeno e achei o feedback tátil dele não tão bom. E a autonomia de bateria também eu vou deixar como um ponto fraco. 2 a 3 horas eu acho que é uma autonomia baixa, embora seja meio que a média da categoria do VivoBook 15. Conclusão, o Asus VivoBook 15 ele é um notebook relativamente barato, que entrega uma relação performance versus custo-benefício interessante. Embora ele não seja uma máquina perfeita, né? Você viu que ela tem alguns pontos fracos, mas eu acho que os pontos fortes, no geral, acabam superando os pontos fracos. Então, quando você coloca na balança,
eu acho que ele ainda assim é um notebook que vale a pena ser comprado, dependendo da faixa de preço que tu achar. Só lembrando, se você quiser ver os preços atualizados do VivoBook 15, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? É isso que eu tinha para te falar, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, ou outras pessoas que têm essa máquina podem te ajudar também, beleza? Um grande abraço e até a próxima.